Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez nos encontramos para estudar a Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Vamos juntos, aliança com Moisés. Só relembrando, estudamos a aliança com Adão e Eva. Deus fez uma aliança baseada na graça e na misericórdia, porque Deus fez um mundo perfeito, um paraíso exuberante, e depois fez Adão e Eva e os colocou nesse mundo perfeito, nesse habitat natural. E eles não fizeram nada para merecer ganhar aquela grande bênção. E, no entanto, Deus deu a eles justamente por conta da sua misericórdia. Depois disse, vai lá, tá vendo aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela você não pode comer, não pode, porque senão você vai morrer. Então Deus estabelece a sua aliança com a humanidade, em Adão e Eva, baseado na sua graça e na sua misericórdia. Noé era um pecador também. Ele não era um pecador cujo coração estava continuamente voltado para o mal, como eram seus contemporâneos. Mas ele era descendente de Adão depois da queda, consequentemente infectado e afetado pelo pecado. No entanto, seu coração estava voltado para Deus, Deus os chamou. Diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, que Noé achou graças diante de Deus, e Deus os escolheu para entrar num relacionamento de aliança com ele. Qual foi a aliança? Ele deveria construir um barco e deveria pregar durante 120 anos. E, em contrapartida, Deus protegeria a sua família diante daquela destruição global. Depois nós vimos a aliança com Abraão. Deus o chama da sua terra, da terra da sua parentela, para lhe enviar uma terra que ele não conhecia, ou seja, rumo ao desconhecido. Diz a Bíblia que Abraão creu e obedeceu, e isso foi lhe imputado para obediência. Primeiro veio a fé, ou seja, a crença e a confiança de que Deus realmente cumpriria as suas promessas, quando diz que faria dele uma grande nação, engrandeceria o seu nome, abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria aqueles que os amaldiçoassem. Então, Deus, ele prometeu e ele confiou nessa promessa e partiu rumo ao desconhecido. E agora nós estamos aqui na aliança de Moisés. Só um detalhe em relação à aliança de Abraão. Deus havia dado uma das promessas, era que ele haveria de herdar, a sua descendência haveria de herdar a terra de Canaã, como possessão perpétua. Mas eu pergunto para você, como que o povo haveria de herdar a terra de Canaã? Ou como que a promessa de Deus, que Deus fez a Abraão, se cumpriria no povo, se o povo estava em plena escravidão lá no sul, na terra do Egito? Lembrando que eles já tinham pelo menos 2 séculos, mais de 200, eles ficaram 400 anos no Egito, mais 200 dos quais em alta escravidão. Pelo menos 2 séculos em total escravidão. Eles não tinham condições de se libertarem. O poder dos egípcios era muito grande sobre eles. Como que essa promessa haveria de se cumprir na vida do povo ou na nação de Israel? Como que Deus cumpriria a sua aliança que fez com Abraão? Deixa eu ler para você o que está lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que diz assim, ó, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Perceba que essa informação aqui é pertinente. Deus é um Deus fiel à aliança. E quando você vai no capítulo 6 de Êxodo, o povo estava escravizado, eles clamavam a Deus e Deus então liberta, quer dizer, manda um libertador, que é Moisés, para ajudá-los. Aí no versículo 5 nos é dito assim, ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Deus havia se lembrado da aliança que fez com Abraão, justamente porque ele é fiel à aliança. Mesmo o povo em uma total impossibilidade de se tornar o povo de Deus, Deus então, lembrando da sua aliança, fazendo jus à sua fidelidade, porque ele cumpre o que promete, ele então levanta Moisés para tirar o povo sob uma poderosa manifestação das suas mãos. E o povo agora sai do Egito e vai para o deserto. E quando chega lá no deserto, Deus faz aliança com o povo. No capítulo 19, e o versículos 5 e 6 nos é dito, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. E Deus agora renova a sua aliança com o povo e diz assim, olha, eu vou fazer de vocês o meu povo, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Se vocês diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. A aliança que Deus fez com o povo também é uma aliança baseada na graça. Por quê? Porque o povo estava altamente escravizado, estava terrivelmente numa condição degradante. Anos a fio, aquele povo estava sob essa escravidão. Ele nascia um escravo, vivia a juventude de maneira escrava, envelhecia escravo, seu filho nascia escravo, envelhecia também escravo, morria escravo. Pelo menos 2 séculos eles estavam em escravidão. E Deus então os liberta primeiro da escravidão para depois entrar em um relacionamento de aliança. Veja que a obediência no relacionamento de aliança é importante, porque eu sempre estou dizendo e vou repetir, a obediência nunca será dispensada por Deus. Aqueles que dizem que na nova aliança que Deus fez com a humanidade através de Cristo, a obediência é dispensada é porque não conhece a Deus, não conhece a sua palavra, porque a obediência sempre foi um requisito que Deus pede dos seres humanos. Lembre-se de Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. O que é fazer a vontade do meu Pai que estás nos céus? Se não obedecer a sua vontade. Lembre-se do que Jesus disse lá em João 14, versículo 15. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então veja que interessante. Primeiro Deus liberta o povo, primeiro Deus tira o povo da escravidão, mandando Moisés, e os leva para o para o deserto, e lá no deserto ele estabelece uma aliança, onde o povo deveria ser obrigado a guardar os seus mandamentos, que está aqui exatamente no capítulo 20 de Êxodo, que nos é dito no verso 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E por conta de Deus ter tirado o povo da casa de servidão do Egito, eles deveriam obedecer aos 10 mandamentos. Aí diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, de nenhuma semelhança que é em cima nos céus, e nem embaixo na terra, enfim. Todos os 10 mandamentos eles deveriam obedecer. Por quê? Porque Deus primeiro os libertou. Sempre vai ser assim, amigo. Nós não guardamos a lei de Deus, nós não somos obedientes a Deus para sermos salvos. Não, pelo contrário, é porque fomos salvos. Porque primeiro Deus liberta, para depois ele cobrar a obediência. Mesmo assim, ele nos dá a condição de vivermos essa obediência. Porque o Espírito Santo nos é prometido. Ele vivendo dentro de nós, ele nos dá o poder celestial para obedecer aquilo que Deus pede que obedeçamos. Não porque nós somos salvos por conta disso, mas porque ele já nos salvou em Cristo Jesus. Quando esse tipo de relacionamento é visto em nós, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e ele, através do Espírito Santo, habita em nós, nós seremos capazes de dizer o que Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Percebeu? Agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa que é a grande realidade. Quando é esse tipo de relacionamento chegar a esse nível, nós seremos capazes de viver essa realidade aqui. Veja que você vive essa realidade não é para ser salvo, porque é impossível coisa você, como pecador, buscar a Deus por si mesmo. A nossa natureza é inimiga da lei de Deus, é inimiga de Deus. Então, Deus vem primeiro através de Jesus e nos liberta, assim como fez com Moisés em relação ao povo. Liberta-nos do poder da escravidão, do pecado, e depois ele nos chama para um relacionamento de aliança e misericórdia. Portanto, meu amigo, a aliança que Deus fez com Moisés e com seu povo foi baseada na misericórdia e na graça de Deus, assim como foi com Adão, assim como foi com Noé, assim como foi com Abraão, e será assim para toda a eternidade. Porque Deus ama, Deus protege, Deus cuida, Deus tem interesse em nós, é por isso que ele nos chama. Depois ele pede para que obedeçamos e mesmo assim ele nos dá condições da obediência quando ele habita em nós e nos dá o poder necessário para fazer o que ele pede.
esse Deus providenciou tudo para você, providenciou tudo para mim, para que possamos chegar à salvação. É somente se render, depor as armas, colocar-se nas mãos dele, deixar que ele guie completamente a sua vida. Tá bom? Feche os olhos e ore comigo agora. Pai, obrigado porque o Senhor já fez tudo mesmo, para que possamos ser salvos. Entregamos tudo que somos e temos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo e minha amiga, por estarmos juntos mais uma vez. Espero você ansiosamente amanhã para continuarmos a nossa jornada espiritual estudando a nova aliança. E eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.